foi o final de semana, hein? Eu acabei viajando, tive bastante coisa para fazer, nadei bastante, comi muito. Enfim, tive muito tempo livre, li bastante, e eu li um livro que, incrivelmente, acabou até se correlacionando com o versículo que eu separei para hoje de manhã. Eu peço para que vocês abram em Eclesiastes 9:3, por favor. Amém? E diz assim: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Bem, eu falei que eu li um livro nesse final de semana que correlaciona muito com esse tema. E o livro que eu li foi A Morte, de Ivan Illich, que conta a vida e a morte de Ivan Illich. E enquanto eu estava lendo esse livro, ele faz uma reflexão muito interessante. O como que a gente se relaciona com a mortalidade, com o momento em que a gente está de frente com algo que é inevitável e que talvez a gente não tenha uma fuga em específico. E no livro, o protagonista ele acaba, no caso, percebendo que a vida dele não tinha sentido, que ele acabou se sentindo desamparado e que tudo o que ele fez durante toda a sua vida foi em vão. Foi ou para agradar ele, foi ou para agradar outras pessoas. E eu comecei a refletir o quão sortudo nós somos por termos um sentido em Cristo. E o quão bom é isso, o quão prazeroso é termos um motivo e uma causa do porquê a gente está lutando e uma causa do porquê a gente pode até mesmo morrer, mas Cristo nos ampara até mesmo na morte, nos ampara até mesmo após ela. E bem, o que eu tinha para falar seria mais ou menos isso. E eu também separei outros versículos que pegam um pouco nesse sentido também, sobre como a mortalidade, que é um tema muito recorrente na nossa vida, ela se torna algo que é ultrapassado na presença de Deus. E os nossos esforços, por mais que a gente tenha uma causa, a parte disso acaba não servindo de 1/3 para a vontade de Deus, se não tiver Ele no meio, se não tiver a força dEle. Porque, até mesmo em Eclesiastes, que diz o seguinte: o que as suas mãos tiveram que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Como eu disse, a gente não pode se basear no sucesso nas coisas mundanas, mas sim um sucesso na glória de Jesus, na glória de Deus. Gostaria que todos se levantassem para a gente orar e refletir sobre essa mensagem. Pai, eu venho aqui diante de Ti, Senhor, refletindo sobre o que Você acabou de me oferecer na Sua palavra, refletindo sobre os ensinamentos, sobre a minha própria mortalidade, entendendo o quão falho nós somos, mas mesmo assim tendemos a fazer algo para a Sua graça, tendemos a fazer algo para o Seu deleite, porque sem o Senhor não temos sentido, sem o Senhor não somos nada. Se fomos apenas para agradar os outros ou para agradarmos nós mesmos, então com que serventia a gente faz as coisas? Tudo é finito, tudo é mortal, tudo tem um fim. Mas Você é o único Deus que é infinito, não tem fim e que acaba triunfando sobre a morte.
É assim que eu te agradeço e oro, em nome de Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Um ótimo domingo a todos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é com alegria que estamos pela manhã para adorarmos o nosso Senhor. E como Pedro falou, Jesus Cristo, Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e Ele nos escolheu. Nós não tínhamos como escolher a Deus, mas o Senhor, pelo seu amor e a sua misericórdia, nos escolheu. Então, que você nessa manhã possa dar a Ele o seu melhor louvor. Eu sei que a nossa vida é tão corrida, tantas coisas, mas que nós possamos adorá-lo. E nós vamos começar o nosso período de louvor com até que Ele venha, até que o Senhor venha, nós possamos glorificá-lo em nome de Jesus. Com palmas. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser? Aleluia! O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, glória a Deus. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança
que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. As palmas exaltam ao Senhor Jesus, aleluia. Como disse nesse louvor, que depende de nós, meus irmãos, porque um dia algum amigo, algum colega, familiar falou do amor de Cristo para você, e que você possa falar desse amor a tantas pessoas, amigos, colegas. E nesse momento nós iremos adorar com mais um louvor. E você que veio preparado para trazer o seu dízimo, sua oferta, que você traga até os pés do Senhor, mas que acima de tudo, que o seu coração esteja voltado a adorá-lo. Amém? Aleluia. Eu posso ver, aleluia. Adore, aleluia. Em toda a terra um novo canto, em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. que você o adore nessa manhã, você dê o seu melhor louvor, aleluia. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra há um novo canto, Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Senhor Jesus.
Oh Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento, por essa manhã maravilhosa, uma manhã ensolarada, Pai. Obrigado por cada pessoa que pôde chegar, Senhor, até aqui na Tua casa, Pai. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e que nós venhamos, Senhor, Te dar o melhor louvor, toda a honra e toda a glória. Pai, que a nossa vida possa brilhar, Senhor, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, que possamos levar o Teu Evangelho, ó Pai, possamos ser diferentes, que o Teu Espírito Santo possa transformar a nossa vida a cada dia, a cada instante, que não seja, Senhor, a nossa carne, mas que seja o Teu Espírito, Pai. Ó Senhor, que a Tua vontade possa, Senhor, ser o melhor, o Senhor possa fazer o melhor em nossas vidas. Obrigado por cada vida que trouxe os dízimos, as ofertas, que o Senhor possa continuar abençoando, enchendo os celeiros dos Teus filhos, Pai. Continua conosco neste dia, ó Senhor, e traz à nossa mente, Pai, se algum amigo, algum colega, algum familiar ainda não conhece o Senhor, e que nós possamos ser instrumentos, ó Pai, para falar do Teu amor, Senhor, e eles também conhecerem a Ti, Jesus. Que nós não venhamos guardar só para nós, mas que nós possamos falar do Teu amor. Continua conosco, abençoe cada vida. O Senhor conhece cada coração que aqui entrou, e se há algum pedido de oração, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar indo ali e fazendo, Senhor, a Tua vontade. Liberta vidas, transforma, ó Senhor, renova vidas nesta manhã. Que essa semana seja uma semana de bênção. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Graças a Deus, irmãos. Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 150. Esse é conhecido, isso é fácil. Diz assim: aleluia. Pronto, não, brincadeira, vamos ler ele inteiro. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem ao som da trombeta, louvem-no com a lira e com a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Essa é a palavra de Deus no último salmo da Bíblia. Ele termina os salmos todos, o livro de cânticos e de louvores, chamando a igreja a louvar ao Senhor. No mês de novembro nós estamos falando sobre o louvor, sobre a adoração. E apesar da gente estar falando sobre o louvor e a adoração da maneira que não é óbvia, da maneira que não é a mais comum de louvar e adorar a Deus, que é louvar a Deus nos momentos de tribulação, de dificuldade, de falha, de dor, o louvor a Deus, ele é muito mais abrangente do que isso, porque a nossa vida também não é só dia de luta. Tem o dia de glória, né? Tem o dia em que a coisa dá certo. Às vezes, não é sempre, mas às vezes dá certo. E nesses momentos a gente também louva e adora ao Senhor. Mas a gente tem uma maneira de pensar que separa os momentos da nossa vida entre sucessos, fracassos, coisas boas, coisas ruins, e a maneira como a gente se aproxima da adoração a Deus. Mas a verdade é que quando a gente lê o Salmo 150, ele não está dando a situação em que você vai fazer isso. Se você ler o Salmo 150 de novo, você vai ver que não existe uma condicional. Quando você faz isso? Não tem. Ele não fala, olha, quando der certo, louve ao Senhor tudo que tem fôlego. E aí louve com esse instrumento, com aquele instrumento, dessa forma. Não. Louvem ao Senhor. E como você louve, com o que você louva ao Senhor. A ideia do Salmo 150 é, faça isso. A situação não importa. Nós costumamos
situacionar o nosso louvor e a nossa adoração. Mas o fato é, toda a palavra de Deus nos indica a louvá-lo e a adorá-lo, não quando. Mas é interessante quando a gente fala sobre isso, e é o que eu queria falar hoje de manhã com os irmãos, é de que o louvor e a adoração, lá no Antigo Testamento isso acontecia, mas acontece hoje na nossa igreja. A gente cai num erro, muitas vezes, quando a gente vem à igreja e a gente participa do momento de louvor e adoração a Deus, junto com o ministério de louvor e adoração a Deus, e a gente desassocia, a gente separa momentos, como se cantar fosse o momento de louvar e adorar, e como se o ministério de louvor e adoração fossem as pessoas que estão louvando e adorando. E isso é um perigo enorme na nossa vida. Quando você vem à igreja, você vem para prestar culto a Deus, e culto a Deus é um ato de louvor e de adoração. Portanto, tomar banho para vir para o culto, trocar de roupa para vir para o culto, vir para o culto, participar de absolutamente tudo o que acontece no culto, é louvor e adoração a Deus. Lembra quando Paulo fala assim, olha só, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus? Pois é, a sua vida, ela é um ato de adoração a Deus. Nós temos falado sobre isso, como a sua vida deve ser um ato de louvor e de adoração a Deus. Portanto, tudo o que nós fazemos aqui é louvor e adoração a Deus. Não é só cantar que é louvar e adorar a Deus. Absolutamente tudo o que você faz é louvor e adoração a Deus. Quando você faz isso na igreja, você louva e adora a Deus como culto, como parte de uma cerimônia, de um momento, de algo que você separou e tornou especial para entregar a Deus. Mas tudo o que nós fazemos precisa ser louvor e adoração a Deus. E aí a gente volta para o ministério de louvor e adoração. A gente chama o ministério assim, mas a gente poderia chamar, e seria até mais preciso, se a gente chamasse eles de ministério de música. Porque não são eles quem estão louvando e adorando a Deus e você assistindo eles louvarem e adorarem a Deus. Eles estão tocando e cantando para te ajudar e para se ajudar a louvar e adorar a Deus. Louvar e adorar a Deus não é cantar. Cantar, louva e adora a Deus, mas não é isso. Porque nesse momento em que vocês estão sentados e eu estou falando, eu estou aqui falando em louvor e adoração a Deus, e você está aí ouvindo em louvor e adoração a Deus. Quando o ministério de louvor sobe aqui e ele canta e ele toca em louvor a Deus. E você daí canta, bate palma e toca em louvor e adoração a Deus. Portanto, nunca se permita ser passivo no culto. O culto não é um lugar de passividade, porque se você for passivo no culto, você não está louvando e adorando a Deus. Quando você vem ao culto, é uma adoração ativa. E como você faz isso? Em primeiro lugar, com reverência e com atenção. Se você vem para o culto e deixa a sua atenção passear por outras coisas, se você fica conversando e dando risada e olhando para trás e prestando atenção, e você não está no culto. Você está na igreja, mas não no culto. Quando você está no culto, a sua adoração, a sua atenção está voltada ao Senhor do culto. E se ela está voltada ao Senhor do culto, ela não está prestando atenção em coisas que não dizem respeito a cultuar a Deus. É claro que eu não estou falando, se você está na mídia e você precisa perguntar qual que é o próximo slide. Você está dentro do serviço ao culto. Você está fazendo a mesma coisa que o ministério de louvor. Você está servindo para facilitar a adoração dos seus irmãos. Não é disso que eu estou falando. Você está na recepção, é a sua função cumprimentar as pessoas. Você não está fora do culto porque você está fazendo isso. Isso é um ato de louvor e de adoração. Eu estou falando de você ficar disperso, perdido, vendo quanto que está o jogo do Corinthians, olhando para a mosquinha que está passeando. Isso daí é você perder o seu foco do culto. Então quando você vem para cá, em primeiro lugar, você precisa de reverência e de atenção. É assim que você presta culto ao Senhor. Em segundo lugar, você precisa de participação ativa naquilo que está fazendo. Nós vamos orar? Vamos.
Então o Rafael está orando e eu... Isso não é culto. Quer cultuar a Deus? Quando a pessoa que estiver aqui à frente orando, você está aí orando. É a mesma coisa que está acontecendo. A diferença é que não tem um microfone na sua boca. Mas se eu tirar e colocar na tua boca, você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Isso é adoração ativa. Você está participando do culto na sua oração enquanto eu estou orando aqui. Aí a gente vai cantar e tocar como parte da nossa adoração a Deus, porque a gente já começou desde que a gente veio para a igreja. E aí enquanto eles tocam e cantam, o que você faz aí? Participa tocando e cantando. Você se entrega nisso também. Você dá o seu melhor como eles estão dando o melhor deles aqui. Ah não, eu fico sentado e criticando. Errou a nota ali, hein? Está fora do tempo. Nossa, hoje fulano está desafinada. Isso não é louvar e adorar. Não é assistir como quem vai a um teatro, cruza as perninhas e fica. Não é assim que você participa do louvor e da adoração. Você se entrega ao Senhor, porque você está entregando o seu melhor diante do Senhor. Aí você está participando do louvor e da adoração. E é só assim que o ministério de louvor consegue louvar e adorar a Deus. Por meio da música, por meio dos instrumentos. E aí a gente chega na hora da pregação. E aí você faz o quê? Bom, é a hora do soninho. Fecha o olhinho. Não. Isso é só estar na igreja. Vai ter um momento da pregação? Abre a palavra de Deus, irmão. Hoje em dia a gente nem todo mundo traz celular, a Bíblia. Eu mesmo, vocês veem que eu prego sempre com o celular e com o tablet, porque eu sou cegueta, eu não enxergo. Eu abro a Bíblia, eu tenho que enfiar a cara nela, senão eu não consigo ler. Mas se você tem Bíblia, traga a sua Bíblia. Se você tem um aplicativo no seu celular, no seu tablet, abra. Leia. Junto. Não é ele está lendo, eu confio. Não confie em mim, irmão, eu sou homem, eu erro. Leia a palavra de Deus junto comigo. E se eu errar, você levanta a mão, está errado. Corrige. Você está ativamente junto comigo. Tem uma irmã que vem no culto, eu prego, eu termino de pregar, a minha pregação está anotada no papel dela. Ela escreveu junto comigo que eu estou pregando. Aqui ele falou isso, aqui ele falou isso, aqui ele falou aquilo. Isso é participação ativa. Eu não estou dizendo que você tem que escrever, mas preste atenção. Esteja ativo. Eu falei alguma coisa, o pastor falou alguma coisa, ou quem seja o irmão do culto que for, qualquer culto que for. A pessoa prega o Senhor. E aí o Senhor vai trabalhar naquilo que nós temos e ser glorificado em você. No fim do culto, aonde você entrega tudo o que você é e o que você tem, você sai cheio, mesmo que você tenha entregue tudo, porque Ele te enche de volta. Quando você vem ao culto e o culto acaba, você fala, hoje o culto é meio mais ou menos. Você não veio para o culto. E aí você não entregou nada e não recebeu nada de volta. E aí o culto é fraco. O culto ele é bom na proporção em que você se entrega. O ministério de louvor pode cantar da melhor maneira possível. O pastor pode pregar da melhor maneira possível. Os irmãos que vão orar podem orar da melhor maneira possível. Se você não veio ativamente prestar culto ao Senhor, nada vai acontecer aqui. E aí quando você vem com o seu coração cheio para entregar para o Senhor tudo o que você tem, mesmo que o louvor seja desafinado, mesmo que a pregação seja mais ou menos, você vai sair daqui satisfeito, porque você veio e você entregou tudo o que você tinha ao Senhor. É assim que a gente louva e que a gente adora ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem a lista dos nossos aniversariantes hoje. Eu vou precisar da cola porque é bastante gente. Vamos lá. Eu vou chamar os irmãos que estão aqui. Daqui eu só consigo enxergar o Bernardo, que eu sei que está aqui. Os outros é difícil, irmão. Então eu vou chamar os que estiverem aqui, por favor, venham aqui à frente. Hoje então nós temos o Bernardo como nosso aniversariante. Eu acho que da lista ele é o mais bonito, irmãos. Temos o Lucas Daniel, fez aniversário essa semana. Eu não o vi. Não sei se ele está aqui. A Silvana fez aniversário hoje. Pode vir aqui. A Lígia, a irmã Lígia Valdomini, fez aniversário. A Ana Clara, filha do Eduardo e da Sueli. A Yasmin não está aqui, né? A Yasmin já está estudando, né? O Mateus fez aniversário essa semana, não o vi. O Vadinho fez aniversário essa semana. E o José Walter fez aniversário essa semana. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Que está aqui? Não? Meu Vadinho está ali. Muito bem. Tem mais alguém? Não. Muito bem.
Vamos orar, agradecer a Deus por mais um ano de vida. Glória a Deus. Deixa eu ficar aqui no meio de vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te bendizer, Pai, porque o Senhor é bom em todos os tempos. Nós podemos ver aqui, Pai, do mais novo ao mais velho, a tua graça manifesta sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Louvado seja o seu nome pela tua bondade, louvado seja o seu nome pela tua misericórdia, louvado seja o seu nome pelo teu cuidado, Pai, porque o Senhor guia, conduz, abençoa, livra e guarda os teus filhos a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque quando nós vemos aqui na frente, nós trazemos os nossos irmãos, trazemos, Pai, para reconhecer: o Senhor é bom. O Senhor continua sendo bom, como o Senhor sempre foi bom. É bom, Pai, poder ver que nós lemos a Bíblia e vemos os teus milagres, vemos o teu poder, vemos a tua boa mão na tua palavra, mas nós vemos nos nossos irmãos, Pai. Nós vemos, Pai, livramento, nós vemos transformação de vida, nós vemos milagres, nós vemos bênçãos sem medida sobre o teu povo. Obrigado por isso, Pai. E nós queremos te pedir em nome de Jesus, sobre o ano de vida que começa desses meus irmãos, Pai, que o Senhor visite e contemple esses corações. Que o Senhor, Pai, faça-os crescer na graça. Que o Senhor faça-os crescer, Pai, na alegria da tua salvação. Que eles conheçam e reconheçam a cada dia o teu nome como o Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Nós queremos pedir toda sorte de bênção sobre a vida deles, Pai. Queremos te agradecer porque temos eles a cada dia aqui conosco na igreja. Eles têm abençoado as nossas vidas, a maneira como eles conduzem as suas vidas, a alegria, a simplicidade, a parceria. Isso nos alegra, Pai. Isso manifesta a tua glória no meio da tua igreja e nós te louvamos por isso. Pedimos, Pai, que o Senhor continue derramando, Pai, a tua bênção sobre a vida deles, a alegria no coração, a certeza, Pai, e a vontade de servir na tua casa, Pai. Nós queremos te pedir sobre os dons deles, Pai. Nós queremos te pedir sobre as capacidades deles, sobre os chamados deles, Pai. Sejam eles quais forem, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor prospere a vida deles, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por cada um desses meus irmãos e te pedimos: abençoa e guia esse novo ano para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse café que nós vamos tomar agora. Te agradecemos por essa comunhão maravilhosa que a tua igreja tem gozado. Pedimos: reforça essa comunhão e nos abençoa nesse domingo em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para o café. Deem um abraço nos nossos irmãos aqui e nos voltamos às 10. Amém? Deus abençoe, viu?